Olá, boa tarde. Segunda-feira, 17 de outubro, começando mais um Manchetes do Cidade. E você fica muito bem informado com a gente. E a semana começa com mais um protesto de estudantes da região central de Sorocaba. E veja também. Comando da Guarda Municipal de Sorocaba apura se houve abuso de poder e agressão de GCM contra jovens no Terminal Santo Antônio. Estudantes começam a semana protestando contra mudanças propostas pelo governo federal no ensino. Eles se reuniram na região central de Sorocaba. Zoo de Sorocaba faz aniversário e as atrações do Quizinho de Barros recebem os presentes. A maior festa foi no Recinto dos Macacos. Estudantes voltaram a protestar na manhã de hoje contra as mudanças propostas pelo governo federal para o ensino médio. Eles saíram de diversas escolas e se concentraram na Praça Coronel Fernando Prestes, que você está vendo aí. Com cartazes, os alunos caminharam pelas ruas da região central da cidade. O trânsito de veículos ficou complicado. O número de pessoas que participou do ato não foi divulgado, mas você está vendo aí a manifestação no centro, bem no centro de Sorocaba. Você vai conferir agora as ocorrências policiais do fim de semana num rápido giro de notícias. A gente começa com o repórter J. Abreu. Um homem e a filha de 10 meses morreram em um grave acidente na rodovia Celso Charúria, em Sorocaba. Segundo a polícia rodoviária, um motorista alcoolizado teria invadido o canteiro e atingido de frente o carro da família que seguia no sentido da capital. A mãe, que também estava no veículo, foi socorrida ao hospital regional da cidade, onde permanece internada. O motorista que causou o acidente passou pelo teste do bafômetro e a embriaguez foi comprovada. Ele foi detido sem direito à fiança e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. Um depósito de gás foi furtado no bairro Cidade Nova, em Itu. Segundo a polícia, os bandidos levaram 35 botijões cheios, um prejuízo aproximado de R$ 7.300. Imagens do circuito de segurança de uma casa mostram um homem e um veículo em ação suspeita. No primeiro vídeo, o carro aparece em marcha ré em direção ao depósito. Minutos depois, ele sai em alta velocidade. Quase meia hora depois, o mesmo veículo volta com os faróis apagados e logo em seguida sai mais uma vez em alta velocidade. As imagens serão investigadas. Ninguém foi preso. Um homem foi preso por contrabando em um ônibus da rodovia Castelo Branco, em Itu. Com ele foram encontrados 340 comprimidos que têm a venda proibida no país, além de 27 ampolas de anabolizante. Em Jundiaí, o homem foi preso suspeito por furtar uma casa no bairro Fazenda Grande. Com ele foram encontradas diversas joias, além de um telefone celular. Também em Jundiaí, um ônibus bateu em uma árvore no bairro Colônia. Com um impacto, a árvore caiu no meio da via. Segundo o Departamento de Trânsito da cidade, ninguém ficou ferido. 4 jovens acusam agentes da Guarda Municipal de Sorocaba de supostas agressões e abuso de poder. A ocorrência aconteceu no Terminal Santo Antônio e o comando da GCM já está apurando o caso. O repórter J. Abreu acompanhou esta ocorrência e atualiza as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, 2 rapazes, um casal de namorados, eles estavam tendo um desentendimento, era 5 horas da manhã, de sexta para sábado, madrugada de sexta para sábado, dentro do terminal de ônibus em Sorocaba. Um amigo do casal e também a irmã deles também estavam no local e teriam tentado apaziguar esta discussão. Os guardas civis municipais que trabalham no terminal teriam chegado então para acompanhar essa ocorrência quando começou uma confusão. Os jovens alegam que um dos guardas se desequilibrou e caiu e a partir daí os jovens então começaram a ser agredidos. Nós vamos ver um vídeo, é um vídeo bem rápido, mas dá para ver aí um dos 2 rapazes desse casal sendo conduzido pela Guarda Civil Municipal. Os jovens reclamam de um abuso de força dos guardas nessa imagem, inclusive. Eu conversei hoje de manhã com os rapazes e eles descreveram qual é a versão deles sobre este fato. A gente já tinha até se acalmado, mas ele ainda continuava me segurando e os guardas chegaram. Eles pediram para o meu namorado soltar, ele não soltou. Um dos guardas chegou, pegou o braço dele, tentou puxar
e eles colocou muito peso no corpo, eu acho, e caiu para trás. Aí ele já levantou e meteu um soco na cara dele. Aí todos começaram a bater. Senti uma pancada na minha cabeça e eu desmaiei. Na hora que eu acordei, eu já estava dentro de uma sala, com um dos GCMs me dando um murro, me xingando verbalmente, e daí eu comecei a gritar: socorro, socorro, para alguém ouvir. Levaram a gente para a delegacia. Na delegacia eu fiquei cerca de uns 20 minutos, meia hora, esperando a decisão deles. Daí nisso eu estava sangrando, estava com o supercílio aberto. Me trouxeram para o PA, me deu uma injeção para tomar, daí eu fui para outra sala. A enfermeira se recusou a dar injeção porque eu estava com a algema e a algema estava muito apertada. Nisso daí eu fui para a delegacia. Esses dois jovens também alegam que os guardas civis municipais foram homofóbicos, preconceituosos, teriam agredido verbalmente com palavras violentas contra eles. Segundo os guardas que estavam na ocorrência, quando eles abordaram o casal estava se agredindo. E assim que foi realizada então essa abordagem, eles começaram a agredir os guardas civis, que por isso precisaram usar o uso da força chamada força moderada. Nós conversamos hoje também com o comandante da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, que comentou o caso. Há a necessidade de fazer um levantamento maior e apurar efetivamente o que houve, né? Segundo consta nos relatórios, né, esses hematomas que ocorreram foram em decorrência dessa briga que eles tiveram lá no ponto de ônibus. Mas as imagens vão nos ajudar. Tem uma equipe nossa que foi até o Urbis para buscar essas imagens, verificar se elas existem, como que estão essas imagens, e uma vez que nós tenhamos elas, aí não vejo problema nenhum em fazer a divulgação, se for o caso. Bom, depois do caso, depois dessa ocorrência, o caso foi registrado na delegacia no Plantão Sul, em Sorocaba, e os jovens assinaram um termo circunstanciado pela lesão aos GCMs, desacato e também resistência. Porém, eles também ainda disseram que vão registrar um boletim contra a ação dos guardas. As imagens do monitoramento do terminal são de responsabilidade da Urbis, como nós vimos aí na entrevista do comandante. Tanto a guarda que vai solicitar quanto a defesa dos jovens deve solicitar acesso a esse material e o caso deve ser investigado pelo 5º Distrito Policial de Sorocaba. Barazal, voltamos com você. Ok, informação completa. Muito obrigado, viu, Jota? Olha, a seguir, nós vamos iniciar uma série de entrevistas com os candidatos que concorrem ao segundo turno nas eleições municipais. A gente começa por Sorocaba. Vai estar comigo daqui a pouco o candidato a vice na chapa de Raul Marcelo, o professor Gilberto Franca. Para depois do break. Até já. Destaque agora para as eleições municipais. A TV Sorocaba passa a realizar uma série de entrevistas com os candidatos que concorrem no segundo turno das eleições municipais em Sorocaba e também em Jundiaí. A ordem de participação foi definida por sorteio. As regras e o formato das entrevistas foram acertadas com os assessores dos candidatos. A gente começa com o professor universitário Gilberto Franca, candidato a vice na chapa de Raul Marcelo, que concorre à prefeitura em Sorocaba. Professor Gilberto, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Eduardo. Agradeço aqui a oportunidade, os telespectadores também, para poder falar um pouco aí do nosso programa, das nossas propostas políticas. Muito bem. Cada candidato vai ter 4 minutos que, portanto, passam a valer a partir de agora. Professor Gilberto Franca, nos fale sobre a sua trajetória até aqui. Eu sou casado com a psicóloga Luciana Stoiani, tenho 2 filhos, sou professor da UFSCar, aqui do campus de Sorocaba. Eu sempre tive um grande interesse pelo trabalho com as comunidades, pelos trabalhos sociais ao longo da minha vida, desde a adolescência e agora, inclusive, na universidade. Eu tive a grande oportunidade na universidade pública, de pegar essa experiência, esse conhecimento, aquilo que a gente desenvolve dentro da universidade e levar para a sociedade sorocabana. No caso, eu coordeno 2 cursinhos populares, da Rede Emancipa, e fui fundador dessa rede de cursinhos em todo o Brasil. Hoje atende mais de 10 mil estudantes. Chegou a vice como candidato? Como é que o senhor foi indicado?
Nós fizemos uma reunião, participei de muitas discussões, né, com o diretório do PSOL, com as pessoas, a militância do PSOL, né, e a gente chegou à conclusão que seria muito importante nesse momento, né, fazer este casamento entre a universidade, né, e as políticas públicas. Professor, se eleito, o senhor vai ser um vice atuante ou apenas figurativo? Eu já estou atuando principalmente nesse semestre inteiro, né, com o trabalho de formulação, de elaboração. Eu redigi, né, junto com o Raul Marcelo, o nosso programa de governo. Então, assim, o meu trabalho seguirá nesse sentido, no sentido de estar contribuindo com a formulação e trazendo, né, pessoas, pesquisadores, estudantes e o conhecimento da universidade para pensar a mudança e a melhoria de Sorocaba. O professor está dizendo, então, que colaborou com alguma proposta no plano de governo da sua chapa. Foram propostas ou propostas pontuais ou uma proposta pontual? Me fale sobre isso. Eduardo, eu tive um papel, assim, que eu acho muito importante, né, na construção do programa de governo do Raul Marcelo, que é o quinto eixo. Nosso quinto eixo chama Sorocaba da Ciência. E Sorocaba da Ciência é a implantação de um projeto de casamento entre as 5 universidades, as 7 faculdades, mais o Instituto Federal, com a Prefeitura. Nossa ideia é trazer estudantes, trazer especialistas, trazer professores e o conhecimento da universidade para poder, de fato, fazer um bom diagnóstico da situação social em Sorocaba e construir as políticas públicas para a mudança. Professor, o senhor tem mais de 1 minuto ainda, vai querer utilizar o tempo? Sim, com certeza. A gente teve, no primeiro momento, 18 segundos, o tempo para a gente é muito precioso, né, e quero destacar meu trabalho na área de planejamento urbano. Temos feito um estudo profundo do que aconteceu em Sorocaba nos últimos 10, 15 anos, né, sobre como é que foi esse crescimento. Nós queremos que Sorocaba volte a crescer, mas queremos que Sorocaba volte a se modernizar socialmente, né? Principalmente olhando para as áreas em que o crescimento não foi acompanhado de serviços públicos, como o caso, por exemplo, da Zona Norte de Sorocaba. A gente quer ter uma política focada para essa população, uma população que hoje precisa de moradia, precisa de equipamentos urbanos, precisa de creche, os estudantes, os jovens, adolescentes, principalmente dessas áreas, precisam do passe livre para poder se deslocar, ter oportunidade de estudar, ter oportunidade de utilizar os equipamentos públicos de Sorocaba, né? E é assim que a gente vai, inclusive, combater a violência, investindo aonde precisa ser investido, nos lugares onde tem uma demanda social muito grande, né? O Raul Marcelo, né, o nosso partido PSOL, 50, vem aí para poder fazer uma grande mudança em Sorocaba. Ok, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado você, Eduardo, e esperamos aí a oportunidade para seguir o nosso debate. Tá bom, muito bem. Bom, ouvimos assim o candidato a vice por Sorocaba na chapa de Raul Marcelo, do PSOL, o professor Gilberto Franca. E o prefeito eleito de Boituva esteve aqui na TV Sorocaba SBT e concedeu uma entrevista à jornalista Jaya Von Ranke no Noticiedade. Veja como foi. Eleito com 12.684 votos, o novo prefeito de Boituva recebeu 45,88% da preferência dos eleitores. O professor Fernando Lopes da Silva, do PSDB, é vereador na cidade e, como prefeito, elegeu a saúde como prioridade máxima. É alguma coisa que, não quando começar, já estamos em andamento, inclusive atrás de emendas, né, que possam ser revertidas para a cidade, né? Então, a parte da saúde é bastante preocupante, tem que ser enfrentada de frente, cara a cara, para obter resultados bons para a população. Ainda hoje, Zoo de Sorocaba faz aniversário e as atrações é que recebem os presentes. Detalhes daqui a pouco, fique com a gente.